Bom dia, irmãos, a paz, espero que todos estejam bem. Hoje a meditação é no livro de Deuteronômio, no capítulo 27. E a passagem, logo no início, ela me trouxe uma reflexão importante para os dias de hoje, né? A gente, quando medita na palavra de Deus, a gente reflete também muito sobre o que acontece na nossa vida. Toda a aplicação que a gente dá, ela precisa ser dentro da palavra, mas traz um tom um pouco pessoal também, a interpretação da palavra. Então, foi algo que Deus tratou no meu coração e eu gostaria de dividir com os irmãos. E espero também que Deus traga um renovo aí na fé dos irmãos, assim como trouxe na minha. Né? Logo no início do capítulo, a gente vê as instruções de Deus para Moisés, para a construção de um altar, né? E esse altar seria construído com pedras retiradas do Jordão. O povo, tempos depois, eu não sei quanto tempo exatamente, ele estaria diante do Jordão, do Rio Jordão, que é um rio muito extenso, e eles teriam que atravessar esse rio para alcançar a terra prometida, que era uma promessa de Deus para o povo. E é claro que diante desse desafio, muitos poderiam duvidar, mas nesse momento, aí em Deuteronômio 27, Deus já meio que está declarando a vitória do povo, porque se ele orienta a retirada de pedras do Jordão, do fundo do rio, é claro que a gente vai ver que essas pedras foram retiradas do fundo do rio, né? É claro que Deus já estava dizendo que faria um milagre, que o povo passaria a pés enxutos, como passou, né? Então, essa instrução de Deus evidencia a vitória que ele daria sobre o povo. E mais tarde, né, Josué, junto com o povo, diante desse episódio, ele confia nessa palavra do Senhor, dita lá atrás, e ele transmite essa confiança também para o povo, pela convicção de que Deus daria a vitória para eles por meio da fé. Ele ainda declara, né, lá já mais para frente no livro de Josué, né, para o povo se preparar para as maravilhas que eles estariam prestes a viver. E não só a passagem do Jordão, Deus prometeu, né? Mas bem antes disso, Deus prometeu a terra prometida para o povo. E a passagem pelo Jordão também representava essa passagem para a terra prometida, que era outra promessa de Deus, que estava muito perto de se cumprir, né? Apesar, a gente sabe, né, irmãos, que apesar de todos esses sinais da presença de Deus, sobrenaturais, assim, que a gente não consegue nem imaginar aos nossos olhos, né? A gente, apesar de não viver muito mais esses sinais e maravilhas tão grandiosos, eles aconteceram, e Deus, se desejasse, assim desejar, ele ainda pode realizar nos dias de hoje, né? Apesar de tudo isso, o povo esmureceu na fé. A gente sabe que a maior parte deles, né, só duas pessoas entraram de fato, puderam pisar de fato, ver, vislumbrar a terra prometida. E esse texto, no caso, é um alerta, né, um chamado para a gente lembrar das promessas de Deus também sobre as nossas vidas. A gente às vezes confunde promessa de Deus com, sei lá, um sonho em que Deus se revela a nós de uma forma sobrenatural, nos prometendo alguma coisa material, né? Isso pode acontecer. Algumas pessoas vivem essa experiência e, de fato, se creem, veem o cumprimento dessas promessas em suas próprias vidas, ou, não sei, às vezes a promessa pode até ser para outra pessoa e ela também, por meio da fé, vislumbra o cumprimento dessa promessa na vida dessa outra pessoa. Enfim, Deus pode fazer dessa forma. Ou as promessas também podem não representar um ganho material para essa vida ou futuro, né? Mas eu entendo que na maioria das vezes as promessas de Deus, elas representam ganhos espirituais para nós, a começar pela nossa salvação, né, irmãos? Que todo dia a gente crê que pela fé nós somos salvos e estaremos um dia com o Pai lá no céu, né? Então, essas promessas, elas podem vir como ganhos espirituais para nós. Um fortalecimento da nossa fé em dias difíceis, a promessa desse fortalecimento, né, pela parte de Deus. Também Deus nos promete suporte para os tempos difíceis, tempos de luto, tempos de dor, tempos de dificuldade, sustento das nossas necessidades, né,
Muita gente acha que o que temos é fruto do esforço das nossas mãos, mas não. Deus é quem nos dá todas as coisas. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de promessas, né? Quando a gente tem a palavra de Deus viva no nosso coração, a gente pode vislumbrar tantas promessas que Deus nos faz diariamente e o cumprimento delas também diariamente, né, irmãos? Por meio do sustento, do suporte espiritual, por meio do Espírito Santo, né, que nos enche de consolo, de conforto, de força e renova nossas esperanças para dias tão difíceis que a gente tem vivido, né? Então, que esse texto, né, possa fazer com que os irmãos se lembrem das promessas de Deus sobre a vida dos irmãos, que os irmãos também se animem a buscar a palavra de Deus, a se encher da palavra de Deus, para que essas promessas permaneçam vivas no coração dos irmãos, para quando os desafios chegarem, a gente se lembre delas e tenha força para passar pelas aflições, e não duvide, assim como o povo fez, né, do que Deus pode fazer nas nossas vidas, mas que a gente assim possa crer que Deus nos dará a vitória para a sua honra e glória, né? Então, tenham um dia abençoado, irmãos, em nome de Jesus, e fiquem com Deus.